ver a alegria, ver o incentivo. E eu fiquei muito feliz. E quando eu estava sendo ministrada sobre Miriam, alguns dias atrás, eu fui procurar saber um pouco mais de Miriam. E aqui a gente vê dizer que ela é uma profeta do Senhor. Isso quer dizer que ela era uma mulher que ouvia o Senhor falar. Ela tinha uma conexão com o Pai. Ela sabia quem era Deus. Aleluia. E eu coloquei aqui um tema para a nossa ministração que está assim, olha. Deus nos vê. Mulher olha para outra mulher e diz isso para ela. Deus nos vê. Pois é. E aí alguns irmãos podem até pensar, pô, não é culto de mulheres não. Não é culto de mulheres, mas a gente pode falar de nós mulheres, porque em todos os lugares nós estamos aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai falar muito mais além sobre isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia, que a gente vai continuar falando dessa mulher. Agora essa mulher vai ser falada no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele hoje e eternamente. Amém. E eu aprendi muito com a vida de Miriam. Porque aqui essa menina que outrora era uma menina que cuidou do seu irmão. Depois era uma mulher celebrando o nome do Senhor. Ainda estava ali na companhia do seu irmão. E aí, quando você vai lá em Números, capítulo 12, a gente vai ver uma situação que aconteceu envolvendo Miriam e o seu irmão Arão. Capítulo 12, vamos ler? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor viu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente. Nessa versão diz paciente também? Era um homem muito humilde. Mais do que qualquer outro que havia na terra. Eita glória. Imediatamente o Senhor disse a Moisés: Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra. E disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado de tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique com um feto abortado que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias?
que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azorete e acamparam no deserto de Parã. Amém? Agora veja que extremo nós saímos aqui. Passando apenas alguns textos, passando-se um tempo, a gente encontra essa mulher que Deus levantou como profeta dele. Nós encontramos essa mulher aqui num texto onde diz que ela, junto com o seu irmão, se rebelaram, se revoltaram contra a liderança de Moisés. Aqui nesse momento, quando você lê no verso 1, você vê que ela quer justificar o seu levante em dizer assim: como pode você ter casado com uma mulher etíope? Quem é essa mulher etíope? Essa mulher é lá o povo com origem africana, que morava lá no Egito, e que no momento em qual esse povo de Deus parte rumo à terra prometida, essa mulher, junto com uma parte desse povo do Egito, também acompanha Moisés. Não foi somente o povo de Deus, esse povo estrangeiro, alguns deles também foram junto com Moisés. E aqui você vê um momento em que Moisés se casa então com essa mulher cuxita, que algumas versões da Bíblia vai dizer mulher cuxita. E se fosse nos tempos de hoje, Arão e Miriam seriam acusados, talvez, sabe de quê? De racismo. Porque aquela mulher cuxita, ela era de pele escura. Então eles se revoltam dizendo: como é que pode, Moisés, você casar com uma mulher etíope? Eles dão um nome. E ali eles se levantam com um sentimento avassalador dentro deles, que estava escondido. E talvez, se você não observar a fala de Arão e de Miriam, você pense assim: poxa, ela estava com ciúmes do irmão, ela se revoltou e aí ela não aceitou aquela nova mulher na vida dele. Mas se você também olhar por outra visão, você vai dizer: olha aqui, onde está nascendo aqui a raiz do racismo. Olha aqui, o comportamento aqui de Miriam e Arão. Porque se fosse nos dias de hoje, com certeza, em primeira instância, a gente ia dizer que era um caso de racismo, sim ou não? Dava até cadeia. Dava? Oxe. Então, quando você continua lendo o texto, quando você vai para o capítulo 2, você vai observar que não era sobre a mulher etíope. Eles externaram um sentimento que estava dentro deles com uma justificativa, porque eles só queriam um pretexto para se levantar contra Moisés. No versículo 2 diz o quê? Coloca aí, versículo 2. Aleluia. Observe que na fala deles dois conversando, existe um problema, uma raiz de um problema que está instalado no coração de Miriam e de seu irmão Arão. Pois é, era irmão de Moisés, mas aconteceu, está aqui, ó. Olha o diálogo deles conversando. Quando você lê esse diálogo, você vê que não tem nada a ver com racismo. Você vê que não tem nada a ver sobre a mulher cuxita. Pegaram só o pretexto. Sabe aquele pretexto sem contexto? Mexe tudo, pronto, deu aí nessa história. Porque no versículo 2, olha o diálogo deles dois. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram.
estava um sentimento instalado dentro deles de inveja com o seu irmão. Eles externam aqui nessa fala que eles estavam com inveja da liderança de Moisés, da intimidade de Moisés com Deus, porque eles até ouviam Deus, mas quem via Deus face a face e quem era o líder que Deus constituiu foi Moisés. Aí eles dizem, ó, também não tem ele falado por meio de nós? Toda pessoa que ela sente inveja da outra pessoa, ela tem raiva só pelo fato daquela pessoa existir. Ela não precisa fazer nada contra ela. Moisés não fez nada contra eles. Moisés era um homem de intimidade com Deus. E isso trouxe ao coração deles, em um momento, esse sentimento de inveja. Mas a Uberlânia, como pode? Ela era profeta do Senhor, Arão, líder do Senhor. Por isso que eu fui tão confrontada com essa palavra. Porque nós cristãos precisamos entender que nós não estamos ilesos de ser tomados por sentimentos e por ações que não provêm do Espírito Santo de Deus. Aqui é para mim e para você ver como Deus ele ama e é cuidadoso com os seus, que ele expõe a realidade, a fraqueza dos seus escolhidos. Aqui não é para a gente julgar Miriam, aqui é para a gente observar e dizer, Senhor, como eu me encontro, porque eu e você somos tão filhos e servos do Senhor, quanto eles tinham sido aqui escolhidos. E se você olha, eu gosto de pesquisar, quando eu falo sobre um sentimento, eu gosto de pesquisar até no dicionário. Eu coloquei até no dicionário, ó. A inveja é um sentimento de desgosto ou tristeza pelo sucesso do outro. Posses ou qualidades de outra pessoa. A pessoa fica com ciúme do que o outro tem, com inveja. E tem o desejo de possuir o que o outro tem. Aqui eles disseram o quê? Será que Deus não fala com a gente como fala com Ele? E se eu e você não vigiar, a gente pode cair nesse mesmo buraco que Miriam e Arão caiu. Ou você acha que você não habita em um corpo de carne e osso que é vulnerável a esse tipo de situação? Olha aí para essa pessoa que está do seu lado e diz, será, irmão, que você sentiria inveja do seu irmão? Todo ser humano, sem exceção, todo ser humano, em algum momento da sua vida, sente inveja. Meu Deus, eu não. Cuidado. Porque se você habita nesta carne, provavelmente, em algum momento da sua vida, você sentiu. De um coleguinha da escola, de alguém que talvez tivesse o que você não tem, de você às vezes achar que merecia mais do que o outro, porque a inveja faz você achar que o outro não merece, mas quem merece é você. A realidade é que todos nós, cristãos e não cristãos, um dia vamos ter esse sentimento. Agora, a diferença é se você vai alimentar esse sentimento. A diferença é se você vai decidir deixar esse sentimento crescendo dentro de você. Porque se ele ficar crescendo, uma hora a bomba vai estourar. Uma hora a sua atitude vai externar aquilo que está dentro de você. Porque outrora estava Miriam dançando, pulando, celebrando, junto com o seu irmão, alegre na vitória. E agora aqui, em pouco tempo depois, a gente vê essa mesma mulher, profeta do Senhor, com o seu coração contaminado.
E por que o Senhor expõe? Não para acusarmos, mas para a gente ver que Ele escolhe a todos, ainda que a gente erre. Você não deixa de ser um escolhido do Senhor. Ainda que você caia, você não deixa de ser amado do Senhor. Ainda que você erre, o Pai não desiste de você. E aqui quando a gente vê o texto continuando, nesse mesmo capítulo 2, a gente vê que algo acontece. Esse diálogo à mesa de Miriam e Arão, eles dois batendo um papo, falando do irmão, é uma coisa estranha, né? Eu acho que ninguém aqui nunca falou do irmão. Eita, Aldo. Cadê Aldo, meu irmão? Cadê meu irmão Aldo? Onde ele se encontra? Aldo, será que tu não já falou de mim com a Aline, Aldo? Eita. Quem nunca? Quem nunca uma hora não se chateou e falou mal do irmão? Levante o braço, quem nunca falou mal do irmão aí para mim. Eu não vou levantar não, porque... Glória a Deus. Isso mostra a nossa vulnerabilidade. A nossa deficiência, às vezes, em uma área. A nossa natureza caída. Mas isso não nos torna rejeitados pelo Pai. Abandonados pelo Pai. Por isso que esse texto ele é tão enfático com tantos detalhes. Ele é rico de detalhes. Porque nesse mesmo versículo que eles estão dialogando, acontece algo. O que aconteceu aqui nessa hora? Quem sabe? Quem sabe o que aconteceu? Em seguida, sem nem colocar ali, o que aconteceu, irmão? Tony. Nesse mesmo versículo 2, que eles dois estão falando mal de Moisés, o que aconteceu no mesmo versículo? Se atentou? Quem se atentou? Hã? Ó, o irmão Luciano ali. Deus ouviu o que eles estavam falando. Por isso que o tema da nossa mensagem é Deus nos vê. Deus nos vê. Aonde nós estivermos, seja em uma mesa falando mal de alguém, seja em uma mesa elogiando alguém, seja qual for o local que você estiver, o Deus Todo-Poderoso que se encontra neste lugar é o mesmo Deus que está vendo todas as coisas. E o que acontece? A profeta do Senhor se levantou contra o ungido profeta do Senhor, tão amado quanto ela. Mas aí nesse momento que ela se levanta contra, o próprio Deus toma um posicionamento. Tem mesas que podem até falar de você, bem ou mal. Você não vai ouvir. Você provavelmente nunca saberá. Mas o Deus que tu serve está vendo todas as coisas. E eu acho incrível. É que diz que Deus ouve. E em seguida vai falar que Moisés, um homem humilde, paciente. Na minha versão diz paciente. Humilde e paciente. Sabe o que é que eu penso? Que tem momentos que a gente está tão conectado com o Pai, que a gente não permite que nada nos tire da presença dEle. E eu penso que esse momento de Moisés era o seu momento auge, porque a Bíblia está dizendo que ele era o homem mais paciente que existia. Uau! Eu digo, Moisés, me dá esta paciência, porque hoje eu já perdi ela, foi cedo. Hoje foi aquele dia que não era para acontecer as coisas no dia de você pregar, não tem? Tem esse dia que você vai ministrar? Pronto, é nesse dia que acontece algumas coisas assim que você respira. E aí diz, eu vou tomar um se acalme. Moisés aqui estava no auge pleno da sua paciência. Ele nem reage. Ele não...
Só que esse mesmo Moisés também lá na frente se revolta com o povo, viu? Fica arretado com o povo e tem uma reação. Todo mundo sabe a história de Moisés. Mas nesse momento ele estava pleno na sua paciência. Diga assim, se você quiser: Senhor, dai-me a paciência desse dia, dessa hora de Moisés. Ah, Senhor, para quando falarem de mim, Pai, eu não reagir. Para quando se levantarem contra a minha vida, Pai, eu não dizer nada. Ah, Jesus, a tua palavra diz que alegrai-vos quando alguém se levanta contra o ungido do Senhor. Oh, Pai, dai essa alegria. Em nome de Jesus. Agora toma posse, irmão. Toma posse. Eita glória. Pois é. Só que aqui a gente vê que Moisés, ele decide não reagir. Só que o Pai, que conhece os seus, o Pai que conhece o coração dos seus, não vai deixar passar batido. Você não precisa ficar, como eu disse no domingo passado, se justificando, se explicando. Deixa que o Pai faz por você. Você não precisa ficar querendo brigar com as pessoas, lutar. Não, deixa o Pai. Porque o Pai está vendo, o Pai conhece. Quando eu e você resolve brigar, bater de frente, é um sinal que nós estamos realmente aquilo que estão falando a nosso respeito. Então a gente precisa muitas vezes descansar no Senhor. É fácil, né? Quem aí acha fácil? Quem acha fácil? Eu sou reprovada todas as vezes. Essa é a verdade. Não vou mentir, irmão. Como é que eu vou mentir ainda no altar? Deus o livre. Como diz a irmã Edinalva, Deus me livre. Deus mentir. Não vou. Todas as vezes que acontece um cenário, ó, eu lá chorando, bolando igual o menino no chão e retada. Aí o pai disse, foi reprovada de novo. Se levanta e vai orar, que você precisa se converter mais. Está longe. Está precisando ler mais a Bíblia. Está precisando jejuar mais. Está precisando. Eu digo, é verdade, pai. Mas, sabe o que é que eu entendo aqui, com esse momento aqui de Miriam e Arão? Que diz que o pai se levanta, embora Moisés não faça nada, a princípio. Porque depois ele toma uma atitude nobre, que é de intercessão. Eu aprendo que haverá mesas que o Pai vai fazer você se retirar delas. Mas haverá outras mesas que você será expulso. E seja qual for a situação, se você está em Deus e você sabe quem você é e você conhece a sua identidade, entenda que tudo é para o seu bem. Porque o Senhor ouve aquilo que estão falando de você, coisas que você às vezes nem imagina que alguém falaria. Inclusive eu quero dizer para a igreja que se alguém falar de mim para vocês, não me conte. Um dia me falaram e eu disse, pelo amor de Deus, não me conte mais não. Deixe eu ficar inocente. Será que tem alguém que fala de você? Quem aí acha que alguém já falou de você? Deixa eu ver se foi só eu. Se alguém acha que alguém já falou de você, levante a mão para me ver. Ou nós estamos juntos. Mas olha, vou te dar um conselho. Quando alguém quiser te contar algo, você diz assim, me conte não, não me conte não. Sabe por quê? Porque só vai contaminar teu coração, te entristecer. E às vezes na sua humanidade você vai olhar diferente para aquela pessoa. Então não conte não. Lógico que eu ressalvo exceções, ministerialmente falando, tem coisas que precisam ser ditas ministerialmente falando para serem resolvidas. Ok? Uma coisa é você conversar para resolver um assunto ministerial. Porque às vezes eu erro, às vezes eu ofendo a irmã Nonada,
A irmã Nonata está magoada, não criou coragem de falar comigo, um exemplo. Aí você pode me contar, irmã, você fez feio, você errou e a irmã está chateada. Porque aí eu vou lá pedir perdão à irmã para poder eu me consertar e nunca mais, ou tentar não errar mais naquela área. Então coloque amor nas minhas palavras, coloque equilíbrio. Mas eu quero te dizer que independente de qualquer coisa, quem te defende é o Pai. Agora tem uma questão. A mulher se levanta aqui junto com Arão. Agora, sabe o que eu fiquei? Eu digo, mas Deus, o texto está dizendo que os dois ficaram leprosos. Foi isso que a Bíblia disse? A Bíblia disse que Arão e Miriam ficou leproso. Coloca aí para me ver se está dizendo isso. Hã? Tá? Deixa eu ver aqui. Qual é o versículo? Versículo 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam ficou leprosa. Oxi! Aí eu falei, mas Deus, como pode? Os dois não estavam juntos. No versículo 2 diz que os dois estavam falando de Moisés. Senhor, me conte por que só Miriam ficou leprosa. Menino, eu fiquei. Digo, bora, papai, me conte aqui. Me conte. Porque o que é isso, pai? O senhor não é preconceituoso para ter preconceito com nós, mulher. Me conte. Eu conversando com o pai. Porque eu não sei como é que você lê a Bíblia. Que eu leio a Bíblia assim. Tem hora que eu estou lendo um negócio, eu digo, oxi. Deixa eu ler de novo. Eu digo, mas papai, por que isso aconteceu? Até eu fiquei com pena de Miriam. Só ela ficou leprosa. Eu fico pensando, se fosse eu com Aldo, eu ia dizer, por que ele não está? Deixa ele também. Né? Os irmãos gostam de se vingar do outro assim. É igual quando a mãe bate. Por que só eu apanhei? Estava nós dois aprontando. Bata nele também. Quem aí já disse isso com o irmão? Pois é. Então, eu fui falar com o pai. E o pai me falou, lembra de Miriam dançando? Você lembra o exemplo dela que arrastou um monte de mulheres? Você viu o poder de influência que ela tem? Pois quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Onde é que está isso na Bíblia? Bora lá. Lucas capítulo 12. Olha, nós estamos no 12 novo. Lucas capítulo 12. Coloque aí. Nós vamos ler a parte B. Me prove, irmão, que isso é verdade. É verdade. Lucas capítulo 12. Na parte B. Aqui na parte A vai dizer. Aqui na parte B. 12. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. Continua. Cadê o restante? O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será comprovado. Não era esse versículo, não. Deixa eu ler aqui. É 12:48. Não era aquele versículo. Eu errei, irmão. 48. Lucas 12:48. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Aí olha o que a Bíblia diz, ó. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Você já imaginou uma mulher influente dessa, revoltada e rebelada contra o seu líder Moisés? Você já imaginou o tamanho do estrago que ela faria em toda aquela geração daquele povo? Instruindo aquelas mulheres a se revoltarem contra Moisés. Você já imaginou o tamanho do prejuízo? O mesmo Deus
que te levanta como profeta, o mesmo Deus que te exalta, é esse mesmo Deus que quando vê que você está desalinhado, Ele vai abater. O Deus que está nessa casa é o Deus que vê todas as coisas e nada, absolutamente nada, passa despercebido dos olhos do Pai. Então essa mulher aqui, ela precisou ser freada. Ela precisou ser parada. E como o Pai fez isso? Tocou nela, impossibilitando ela de conviver no meio daquele povo. O Pai a deixou a leprosa para que, assim como ela era exemplo para adorar e incentivar outras a adorar, assim também ela era exemplo de que não se levanta contra o ungido do Senhor. Não é porque você é ungido do Pai, é usado pelo Pai, que você pode sair falando o que você quer do outro, que você pode sair dizendo o que você quer, o que você pensa, distribuindo maldade. O Pai nos vê em todos os lugares. E o Pai é cuidadoso com os seus. A Bíblia relata que nesse momento Moisés se levanta como um intercessor. Olha que coisa linda, eu quero esse nível. Olha que nível elevado. Moisés, quando vê, primeiro vem Arão, o que estava, ó, deixa eu ganhar ideia com ela. Se arrepende na hora, clama, intercede a Deus, não deixa que ela fique como um feto abortado. Porque nós sabemos que uma pessoa leprosa, ela era separada, afastada do meio daquela tenda, do meio da convivência. Ela era levada para se juntar aos outros leprosos. E ali Arão vai e clama. E eu acho lindo, porque Moisés vai lá e vai interceder a Deus. É lindo. Mas dessa vez, a intercessão de Moisés não foi ouvida como ele esperava. Dessa vez, o Senhor confrontou Moisés e disse: e se fosse uma filha se rebelando contra o pai, ela não teria que ser afastada? Tem momentos que eu e você vamos até interceder por pessoas que estão sendo tratadas pelo Pai. E às vezes você pensa que as suas orações não estão sendo ouvidas. Não é isso. É porque Deus sabe o tratamento que aquela pessoa precisa passar. O processo que aquela pessoa precisa viver. E aqui, Moisés não sabia o que ela estava falando dele. Moisés não sabia que a inveja tinha possuído o coração deles. Mas o Pai sabia. O Pai sabia. O Pai ouviu. Então Deus freia Moisés e diz: calma. Ela vai ficar 7 dias afastada. Ela vai ficar 7 dias excluída, rejeitada, para ela entender o peso que é se levantar contra um ungido meu. Mas nós vemos que Deus ouviu Moisés, porque ele dá um prazo de 7 dias. E a gente vê que Arão se arrepende, ela com certeza se arrependeu. E Deus viu. Mas Deus diz: não é porque você está clamando e eles se arrependeram que eles vão deixar de colher o fruto maldoso que eles semearam. E ela vai ficar 7 dias afastada. E eu fico pensando naquela mulher, longe, excluída, com a lepra. E eu penso que nesse processo de tempo, eu penso não, porque a Bíblia é clara em falar em outros momentos de Miriam. Eu penso e afirmo em dizer que nesse processo, que embora fosse de dor física, ela teve tempo para reconhecer e se arrepender
genuinamente do que ela fez. Às vezes eu e você vamos precisar passar por processos dolorosos. Não porque Deus vai querer que a gente morra lá, mas porque a gente precisa limpar o nosso coração, descontaminar muitas vezes de coisas que a gente sabe como está. E naquele processo, mas era ungida do Senhor, mas estava com o coração sujo. Mas Deus usava, mas estava longe da presença. Mas era irmã do líder maior, mas para Deus não tem queridinhos quando se afasta do propósito dele, com o coração corrompido. Vai precisar ser tratada. E nesse processo a gente vê que ela se arrepende. Moisés não levanta a tenda, não segue, enquanto ela não retorna. Sabe o que eu aprendo aqui com Moisés? Mais uma vez, não só com a paciência, não somente porque ele intercedeu, ele clamou, mas o tamanho desse coração cheio de amor, que é o que eu e você precisa ter. Porque em algum momento vão errar conosco. E nós precisamos continuar intercedendo, clamando e amando. Você não pode desistir do irmão porque te ofendeu. Porque hoje pode ter sido ele, amanhã pode ser você na sua humanidade. Porque todos nós estamos suscetíveis a errar. E aqui, a maior lição que eu encontro é que ela não se revoltou, querendo dizer para Deus: Senhor, tu me conheces o quanto eu já fui usada por ti, eu tenho um crédito. Não é justo o Senhor ter me feito isso daqui. Não. Ela colhe. E ela passa o processo. E você nunca mais vai ver aqui na Bíblia se falar que Miriam se revoltou, se rebelou novamente. Ela teve um arrependimento genuíno. E é isso que eu e você precisa. É quando a gente errar, é quando a gente cair, a gente verdadeiramente se arrepender de todo o coração e não voltar ao mesmo erro. Porque aqui é para nos ensinar que ainda que sejamos homens e mulheres de Deus, nós podemos errar. Nós podemos, não no sentido que devemos, mas que pode acontecer. Mas nós precisamos vigiar. Se Miriam tivesse vigiado o seu coração junto com Arão, todo esse mal teria sido evitado. Então tem situações que você não precisa colher frutos podres. Você pode evitar, cuidando aqui dentro, antes que se alastre e vire um câncer. Cuida do teu coração, cuida dos teus pensamentos, vigia aquilo que você está alimentando para dentro de você. O Pai te trouxe hoje aqui para que você avalie as suas intenções e o seu nível de amor para com o teu próximo. O problema não foi quando Miriam se levantou contra Moisés. O problema começou quando esse sentimento bateu na porta do seu coração e ela decidiu alimentá-lo. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não tente contra Deus. E para finalizarmos, Romanos 13:2. Romanos 13:2. Oh, aleluia. Romanos 13:2 diz: portanto,
aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o próprio, não, contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação para quem? Para o irmão? Foi para o irmão que eles trouxeram condenação? Foi? Não. Todas as vezes que você se reúne para falar mal de uma liderança, de uma pessoa, de tua mãe, do teu pai, dos teus irmãos, da tua casa, ou seja de fora, seja de quem for, todas as vezes o diabo que está ao derredor está vendo. E você está trazendo maldição para a sua vida e condenação para você. Então, cuidado. Vigia o que tu fala. Por quê? Diga assim, porque Deus me vê. Então, você não precisa que Deus te exponha. Miriam foi exposta. Ficou leprosa. Você não precisa ser exposto. Que tal você hoje mesmo já se consertar? Aqui é para mostrar para a gente que a gente não precisa chegar nesse nível de Miriam, não. A gente pode se consertar logo. É para isso que a palavra do Senhor existe. É para que eu e você se atente todos os dias. Cuidado com o que você ouve. Você pode influenciar uma geração. Quando Miriam estava adorando o Senhor, ela influenciou para adorar e glorificar. E que assim seja eu e você. E que assim seja eu e você. Mas a melhor parte é que ela se arrependeu. Fica de pé, igreja do Senhor. Eu quero que você reflita. Se você hoje se encontra como Moisés, que existe Miriams e Arãos falando de você, faz como Moisés, intercede, derrama amor, seja humilde, não acuse, não julgue. Irmã, você nem sabe, eu estou como Miriam e Arão, falando mal. Oi, deixa eu te dizer, pois é, Deus te achou hoje nesse lugar. Mas não é para Ele te acusar, mas é para você se alinhar. Peça perdão. Se arrependa. Não se distraia, porque todo ser humano é falho. Nós somos falhos. Hoje podem ter falhado com você, amanhã pode ser você que falhe. Mas todos nós somos dignos de ser perdoados um pelos outros, porque o Pai nos perdoa. Não queira fazer papel de Deus e nem papel do diabo. Se coloque na posição em humildade. Se você está errando, reconheça. Se você está falhando, reconheça. Sabe, a oportunidade hoje não é para que você fique leproso como Miriam. É para que você se arrependa, cure o seu coração, libere perdão e peça perdão. É exatamente porque o Pai te ama que Ele te colocou hoje ouvindo essa palavra. É exatamente porque Ele é um Pai cuidadoso que Ele trouxe essa palavra. Irmã, você nem sabe, eu já estou leprosa. Eu já estou leproso. Eu me sinto.
adoecido, excluído, rejeitado. O Pai não te rejeita. Mas o processo não é para te matar, é para te curar, é para te trazer de volta, é para te consertar. Porque o Pai que ama, Ele corrige. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. Você faz parte dos planos de Deus. Você faz parte dos planos de Deus. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Oh, então se permita ser cuidado por esse Pai que está na casa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.